Fala aí, empreendedores! Beleza? Seguinte, hoje eu vou falar aqui um segredinho que eu descobri na prática, usando no meu próprio podcast, a fazer cortes que viralizassem, tá? Eu vou pegar o exemplo aqui do podcast da Mari Vabo, tá? Então até é a estratégia Vabo, esse é o nome da estratégia porque ela é muito boa e deu muito resultado. Se você pesquisar Mari Vabo no YouTube, quer dizer, Mari Vabo podcast no YouTube, e você for procurar os podcasts, você vai ver que o podcast que mais tem visualização é o podcast que eu fiz com a Mari, tá? E eu vou te explicar o motivo disso nesse vídeo aqui. E é uma estratégia que dá para utilizar com muitos convidados de podcast para você viralizar seus cortes do seu podcast, tá? Esse conteúdo aqui é mais focado para quem tem podcast, tá? Mas se você aí não tem podcast, não importa, eu vou te ensinar muita coisa aqui, tá? Isso serve para outros nichos também, mas eu vou focar aqui na galera que tem podcast, tá? E para você que tem podcast e não faz corte ainda, aqui na descrição vai estar um link para você que precisa de alguém para fazer corte para você. Já passou da hora, né? Já passou da hora de ter gente fazendo corte muito bem feito pro seu canal, tá? Não adianta ter o melhor podcast possível, ter os melhores convidados e você não ter corte de qualidade. Não adianta! Já vi vários exemplos e não adianta, tem que ter corte. Assim, se você quiser alcançar muita gente. Mas beleza, bora voltar pro assunto principal aqui do vídeo, que é como viralizar os seus cortes. Seguinte, a primeira coisa que você vai fazer, você que tem um podcast, é procurar esse convidado. Que convidado você quer trazer pro seu podcast? Às vezes você tem um nicho, eu falo de marketing, eu falo de relacionamento, eu falo de ciência. Tanto faz. Você vai procurar os seus convidados no YouTube. E como que você vai procurar no YouTube? Primeiro, você vai pegar os maiores podcasts que são relacionados com o seu nicho, tá? Se não tem, vai ser um pouco mais complexo. Em vez de você pesquisar podcasts do seu nicho, os maiores, você vai pesquisar canais, conteúdos, pessoas famosas nesse meio. Beleza? Então, primeiro passo, achar esses canais concorrentes. Tá? Então se você, vou dar um exemplo bem prático aqui. Vamos supor que você tem um canal de neurociência. Você traz neurocientista, traz cientista, traz toda essa galera aí da ciência. Então você vai olhar para os canais maiores desse meio. Você vai lá olhar o canal do Wesley, você vai olhar o canal do Sem Groselha, você vai olhar o canal do Lutz, você vai olhar esses podcasts e vai ver os convidados que foram nesses podcasts. Correto? Correto. Então, depois disso, depois que você abrir esses canais lá no seu computador, no seu celular, você vai começar a pesquisar os mais populares, os convidados mais populares, que mais geraram visualizações. Claro que os mais populares, às vezes, são mais complexos de você chamar para o seu podcast, mas você vai descendo, vai vendo os mais populares, não importa. Você vai pegar uma lista ali daquelas pessoas, tá? E depois disso, para você saber com mais certeza quais convidados gerarão mais cortes, você vai fazer o seguinte. Vamos supor que eu escolhi o Wesley. Entrei lá no canal do Sem Groselha, fui lá no mais populares, cliquei no Wesley lá, eu vi o Wesley. O Wesley teve um podcast aqui que pegou muita visualização. Ele é top, vou chamar ele pro meu podcast. O que você vai fazer? Você vai pesquisar Wesley, né, o nome da pessoa, do convidado, lá no YouTube, e você vai escrever cortes. Pois é, cortes. E você pode ir no filtro do próprio YouTube e colocar mais assistidos. Não importa. O ideal é você ver todos aqueles cortes e ver os assuntos que mais viralizaram. Ver os títulos e ver as thumbnails. E entender o assunto. Caraca, mano, ele falou sobre procrastinação, sobre dormir pouco. Nossa, eu vou trazer isso pra perguntar. Essa aqui é a estratégia. Você traz esse corte pra perguntar pro convidado. Claro que não de uma maneira mecânica, galera. Claro que o podcast é uma conversa, mas você já tem um assunto que se você chamar, você sabe que você, na hora que for fazer o corte, tem um corte ali. Entendeu? Só que tem outra coisa, vamos lá, vamos continuando. E você faz corte pro YouTube na horizontal com título e thumbnail, então para você achar os melhores cortes ali pro YouTube, você vai pesquisar no YouTube, só que você não produz corte apenas para o YouTube, na horizontal, com título e thumbnail, você também produz cortes verticais. Então o que você vai fazer? Você vai entrar lá no perfil do Wesley, no TikTok, no Instagram, no próprio YouTube, né, no YouTube Shorts, se ele postar, e vai começar a ver os cortes que fizeram dele, que mais deram visualização nesses perfis.
né? Às vezes até no perfil do Sem Groselha, entrar lá no perfil do Sem Groselha, ver se tem no TikTok, no Instagram, ver se tem algum corte muito visto do Wesley, e aí ver aquele corte, trazer, tipo, anotar mesmo. Ah, qual que foi o assunto? Ah, esse foi o assunto, vou fazer essa pergunta pra ele lá na hora do podcast pra gerar esse corte aqui na vertical. Foi uma ideia que veio quando eu chamei a Mari Vabo pro meu podcast. Pois é. E não é à toa que o corte mais visto... É o corte mais visto. Os cortes mais vistos do Pratcast foram desse podcast. E o podcast mais visto do Pratcast e da Mari Vabo dentro do YouTube foi no Pratcast. E as pessoas que fizeram corte, tipo, acho que teve aquele inteligência magnética que fez corte da Mari Vabo, explodiu também. Explodiu. Então foi uma estratégia muito bem utilizada. Espero que você utilize ela com muito cuidado e com muita eficiência, que gere muitos resultados, e que se gerar resultado, você marca eu lá no Instagram, marca eu, fala, fiz a estratégia lá com esse convidado aqui. Foi muito bom o podcast com a Mari. Eu lembro, se você for assistir esse podcast, note que no podcast eu tenho um caderninho em cima da mesa, com todas as perguntas que eu coloquei lá para fazer para ela na hora do podcast. Isso durou 30 minutos. Demorou 30 minutos para fazer toda essa pesquisa. E gerou dinheiro. Olha que legal. O podcast está com mais de 250 mil visualizações. Os cortes somando deve ter, sei lá, umas 700 mil visualizações. Top demais. E tirando as visualizações que conseguimos pelos outros canais, né? Pelos canais de cortes não oficiais. Top demais. E olha que legal. Nos comentários, tem muita gente me criticando lá, né? Principalmente falando que eu fui fazer uma terapia. O pessoal achou que eu tava fazendo uma terapia. Mas não, eu tava fazendo cortes muito bem feitos. E o mais legal de tudo isso, que você fala, nossa, esse podcast foi muito ruim, e por causa do entrevistador, e papapá. Mas, pô, se foi o podcast mais ruim, quer dizer, pior no caso, né? Por que ele é o que mais tem visualização? Reflitam. Estratégia de corte, muito bem alinhada. Tá? Pode ser que o cara não gostou, acontece, né? Mas eu acredito que foi o podcast mais bem pensado, pelo menos com a Mari. Então a estratégia Vabo. Espero que vocês utilizem essa estratégia aí, consigam muitos resultados, me marquem. Ó, se vocês precisarem de pessoas para fazerem esse tipo de corte aí com vocês, e também, quem sabe, né, trocar uma ideia comigo, todos os links estão na descrição. E se você quiser aprender a fazer corte por conta própria, ou ensinar alguém da sua equipe, vai ter a Universidade dos Cortes aqui embaixo. Fechou? Então, vejo vocês na próxima. Falou! Comentários. Comentem aí todas as suas opiniões, dicas de vídeo pro próximo. Comenta tudo que você quiser aí. Tá, vamos conversar. Tá, eu leio todos os comentários. Falou!